Graças a Deus por mais essa oportunidade de adorarmos ao nosso Senhor enquanto igreja, porque eu sempre me lembro daqueles lugares, daqueles países, em que não é possível nós nos reunirmos como igreja, porque são países onde o evangelho não pode ser pregado. O cristão, ele vive escondido, e muitas vezes, em muitos lugares, se esse irmão ou irmã ou a igreja forem descobertos, pode até acontecer deles serem condenados à morte. Portanto, eu sempre me lembro desse privilégio de nós podermos nos reunir aqui de uma maneira livre, espontânea, à vontade, né? De podermos viver em comunhão. Isso é uma graça, é uma dádiva de Deus, e a gente não pode desprezar e nem desconsiderar isso, nunca, jamais. Imagine você, a gente fez há alguns anos atrás, a gente fez o Domingo da Igreja Perseguida, que é promovido pela missão Portas Abertas, e eu lembro que foi distribuída uma porçãozinha da Escritura, né? Um pedacinho, né? Para cada um. E tem lugares que você lê aquele trechozinho da Bíblia que é recortado, rasgado, e no dia seguinte você passa para um outro irmão e ele decora, e cada um que vai lendo vai decorando e vai passando para o outro, porque não dá para você andar com a Bíblia na mão. Se você for pego com a Bíblia na mão, você pode ser condenado à morte. Que grande privilégio, né? Amém? Graças a Deus. Eu vou fazer... Por que eles vão fazer esse churrasco? Ideia da Márcia. Eu não sou muito fã de festa. Eu fui criado, assim, é um costume, né? Eu sei que cada família é diferente uma da outra. Mas eu nunca tive um bolo nos meus aniversários, um bolo para cantar parabéns. E quando fazia aniversário era só, né, lembrava, hoje está fazendo aniversário, às vezes dava um abraço, às vezes não, e a gente cresceu assim, eu, meus irmãos, mas porque a gente recebeu dos meus pais aquilo que eles também não receberam, então eu não coloco a culpa neles. E depois que eu casei, o primeiro ano de casado, eu cheguei do trabalho, estava tudo escuro, e para minha surpresa, a Márcia tinha preparado um bolo, e os irmãos estavam ali, os irmãos da igreja, e tinha bastante gente. E eu, nesse dia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi uma surpresa muito grande, eu até chorei, porque eu nunca tinha experimentado aquilo, né? E aí agora eu vou fazer 60 anos. E a Márcia falou, não vamos deixar passar em branco, né? 60 anos não é sempre que a gente faz, né? E por isso que ela então pensou em a gente fazer aqui com os irmãos, e vai ser um momento de muita alegria, né? Ver vocês, abraçar vocês, e todos estão convidados, amém? Se você não puder trazer aquilo que foi pedido aqui, fique em paz, venha mesmo assim. O nosso Deus multiplica, né? Ele multiplicou os pães, Ele multiplica a carne, Ele multiplica o carvão, o refri, Ele, né? Ele faz isso. O nosso Deus é assim que Ele faz, amém? Porque o mais importante é o que nos une, e o que nos une é o amor de Cristo. Aleluia, amém? A gente falou tanto de graça aqui, graça de Deus, e como é maravilhosa essa graça. A partir de hoje, né, e nas próximas semanas, eu estarei, e alguns outros irmãos também, trazendo mensagens baseadas na primeira carta do apóstolo João. É uma carta bastante profunda e tem tudo a ver com os nossos dias, porque a palavra de Deus nunca envelhece, amém? Então
não deixe de participar, de vir, para você crescer. Todos nós precisamos ter a nossa fé renovada, as nossas convicções, elas precisam ser cada vez mais fortalecidas pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, mas também pelo compromisso que a gente tem com Ele. João, quem escreveu a primeira carta, a segunda e a terceira também, ele foi diferente dos demais apóstolos. João, por quê? Pedro e André, quando foram chamados pelo Senhor Jesus, eles estavam pescando. O apóstolo Paulo, quando encontrou o Senhor Jesus, além de perseguidor da igreja, a sua profissão era fabricante de tendas, né? E ao ser chamado pelo Senhor Jesus, João estava consertando as suas redes de pesca, consertando, ou reparando, ou restaurando. Isso a gente vê lá no Evangelho de Marcos e também no de Mateus. Quando João escreve essa carta, a igreja já existia há um bom tempo. E ele escreve essa carta num momento em que a apostasia estava iniciando na igreja, não diferente dos dias de hoje. A apostasia também tem se manifestado no mundo todo, nas igrejas. E a apostasia nesse tempo do fim, conforme as palavras do Senhor Jesus, ela é vista como um acontecimento que antecede a volta do Senhor Jesus. E o que é apostasia? Apostasia significa abandono da fé ou esfriamento da fé. É quando as pessoas vão se afastando, elas vão se envolvendo com as coisas da vida, com as coisas do mundo, elas vão se entristecendo com muitas coisas que se vê hoje em dia no meio cristão, e ela vai se afastando, ela vai se esfriando, até chegar um momento em que ela não participa mais. E é um perigo isso, muito grande mesmo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e Ele deixou esta ordem: vocês precisam congregar, vocês precisam estar unidos no corpo de Cristo, vocês precisam viver em comunhão, vocês precisam servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. A mutualidade, né, o uns aos outros, nós encontramos mais de 50 vezes só no Novo Testamento, esse uns aos outros. E só é possível viver dessa maneira como igreja, quando estamos juntos, né? Sozinho, como é que eu vou fazer algo para o outro? Não dá, né? A não ser orar, né? Aí dá. Havia nesse tempo a necessidade de chamar as pessoas de volta aos fundamentos da palavra, da doutrina cristã, e esse foi o ministério de João. Ele chama os irmãos de volta à verdade sagrada, à palavra viva que o Senhor deixou para nós. Quando começamos a sair do caminho, ou a se envolver com ensinamentos falsos, a gente acaba sendo influenciado, e as nossas ações mudam, os nossos pensamentos mudam, a nossa vida muda, e às vezes até as pessoas que estão perto de nós também acabam mudando, porque a gente acaba influenciando. Por isso é importante a gente voltar aos fundamentos da palavra, da doutrina, aos fundamentos da nossa fé. João, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos chama de volta para consertar as redes. Lembra que eu falei que quando Jesus chamou João, ele estava consertando as redes? Essa palavra consertar, no original, significa pôr em ordem aquilo que está fora do lugar.
É uma palavra que às vezes é usada até no meio da medicina, como consertar ossos quebrados. Quando você quebra o braço, não põe o gesso para que o osso volte, né? Ali ele seja restaurado. Então, consertar é uma palavra que tem muitas vertentes. Conforme o contexto, a gente pode estar usando ela. No texto bíblico ele é usado assim. Paulo usa também essa palavra. Mas tem tudo a ver com consertar a nossa vida, consertar a nossa maneira de conduta, a nossa maneira de pensar. Então, não é só usada para consertar as redes, mas é ajustar a nossa caminhada no caminho de Deus. Amém? Naquilo que Deus pôs para nós, como palavra, como objetivo, como destino. Esse é o ministério de João, e nas outras 2 cartas escritas por ele também. Vamos ler os 4 primeiros versículos de 1 de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia, 1 de João, capítulo 1, por favor. Enquanto vocês abrem, eu percebo que temos aqui alguns visitantes e quero dizer que todos são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmã? Seja bem-vinda. Tem outros que estão nos visitando já, segunda vez, né? Segunda, terceira, quarta, quinta. Né? Sejam bem-vindos, né? Em nome de Jesus. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Eu vou pôr um pouquinho de água aqui porque a garganta vai secando. 1 de João 1, verso 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Da palavra da vida. Verso 2: a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta ou manifestada. Verso 3: nós lhe proclamamos, em outra versão tira o nós lhes aí e diz: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o 4: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu li aqui a versão NVI. É uma versão que a gente tem sempre usado. Embora a gente não despreze as outras versões, mas para que a gente tenha faça a mesma leitura. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, amado Pai, Tu és bom, gracioso, misericordioso, incomparavelmente maravilhoso, cheio de amor, de misericórdia. Oh Deus, o que seria de nós, como nós cantamos, se o Senhor não tivesse surgido e nos atraído com laços de amor para junto de Ti. Deus, fala conosco através da Sua palavra, desta reflexão. Deus, que o Teu Espírito nos conduza, abra o nosso entendimento e que somente o Senhor seja glorificado, porque o Senhor não divide a Sua glória com ninguém. Amado Deus, traga cada mente, cada coração atentos ao que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os grandes eruditos, teólogos, homens do passado e do presente acreditam que foi o apóstolo João quem escreveu essas 3 cartas, embora haja muita conjecturação, suposições, mas a grande maioria diz que foi João, até mesmo pela similaridade desta carta, pelo menos do início dela, e também da constância com que ele fala sobre o amor, se comparando com o Evangelho de João. Tem muito a ver.
Mais de 50 vezes João fala a palavra amor nessa carta. É interessante, né? Amor, glória a Deus. E quando acontece, qual é o momento em que João escreve essa carta? Se você já estudou um pouquinho a história da igreja, você vai perceber que Jerusalém, você vai se lembrar também, foi destruída pelos romanos por volta do ano 70 depois de Cristo. Totalmente destruído, o templo, tudo. Os romanos dominavam todo o mundo naquela época. E João, então, ele se muda de Jerusalém e vai para Éfeso. E lá em Éfeso, ele escreve essas 3 cartas. Isso lá pelo ano 80, mais ou menos, depois de Cristo. 80, 90. E ele vai para... E essas cartas são enviadas às igrejas da província da Ásia, que hoje é a Turquia. Hoje é a Turquia. Então o evangelho já chegou lá. Em algum momento na história já chegou lá. Nessa época, ideias filosóficas e conceitos estranhos, distorções sobre a palavra estavam entrando na igreja. Não, nada diferente dos dias de hoje, né? A gente inclusive estudou na quinta-feira um pouco disso, né? Não foi? Quem veio vai se lembrar, né? Quanta coisa hoje em dia tem entrado nas igrejas, é impressionante. E muita gente tem sido levada por esses movimentos, esses ensinos, e são movimentos e ensinos que estão totalmente fora da palavra. Não se acha isso na palavra. Naquele tempo também isso estava acontecendo. Esses conceitos filosóficos eram provenientes de um movimento chamado gnosticismo, que ainda existe até hoje. Inclusive existe o gnosticismo cristão, que não tem nada a ver com a Bíblia ou com os cristãos verdadeiros, né? que vivem de acordo com a palavra de Deus. A palavra gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento. E a doutrina central desse movimento era a afirmação de que o espírito é bom e o corpo, a nossa carne, é totalmente mau. Como o corpo é mau, não há problemas em pecar, porque isso apenas vai destruir o corpo, uma vez que o espírito é bom. Eles afirmavam que o corpo físico de Jesus não era real e que o seu espírito descera sobre ele no seu batismo e o abandonara antes de sua crucificação. Não era real enquanto se tratasse ou se tratava do Filho de Deus, né? Daquele que nasceu concebido pelo Espírito Santo, né? E que ele podia fazer o que ele quisesse, e que Jesus nasceu como um homem comum, no sentido dele ser como qualquer um de nós aqui, e o que existia nele é o seguinte: o Espírito do Messias desceu sobre ele, né? Porém ele continuava sendo um ser humano comum. Porém a Bíblia diz que Jesus foi 100% homem, mas ele foi também 100% divino. Amém? 100% homem, 100% Deus. Totalmente homem e totalmente Deus. Ele não era só um homem, mas era o Deus encarnado nessa terra. Amém? É o que a palavra de Deus diz. Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Até aqui, beleza? Para combater essas heresias, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, falsos profetas, que haviam naquele tempo e que existe também nos dias de hoje, João escreve sobre a verdadeira doutrina nesta carta e nas outras duas. Mas nós vamos trabalhar nesta primeira carta. Esses 4 primeiros versículos que nós lemos falam a respeito da realidade da encarnação de Cristo.
Esse ensino é profundo e ele é fundamental para a nossa fé. Não apenas a encarnação de Cristo, mas também aquilo que Ele trouxe para nós. E a gente vai meditar sobre isso nesta manhã. Deus se revelou aos homens. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Em outra versão diz, o verbo da vida. O 2, a vida se manifestou. Nós a vimos. Quem é essa vida que se manifestou? Jesus. Jesus. A Bíblia diz que Ele é a fonte da vida. Amém? Mas a Bíblia diz também que Ele é o autor da vida. Aleluia. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta ou manifestada. Glória a Deus. Aqui o apóstolo João declara que Jesus Cristo já existia antes da criação. Jesus é eterno, Ele não foi criado. Aleluia. Como aqueles homens afirmavam, aqueles hereges. E é interessante que aqui fica bem claro que os apóstolos viram, os apóstolos ouviram e eles tocaram no Senhor. Vocês estão entendendo? João fala com propriedade, porque ele viu pessoalmente Jesus curando os enfermos. João viu Jesus chorar quando Lázaro, seu amigo, morreu. Eu estou falando da parte humana de Jesus. João viu Jesus aborrecido com os discípulos quando eles fraquejaram na fé. Não puderam expulsar aquele demônio daquele menino. João viu o olhar triste do nosso Senhor quando todos o abandonaram e Pedro o nega por 3 vezes. João viu tudo isso, mas João viu também, além de dar o último suspiro ali, porque João foi o único que ficou ali aos pés da cruz com as mulheres, diz a palavra de Deus. João viu Jesus, João viu o sangue de Jesus escorrer pelo seu rosto, sangue e água pelo seu corpo, né? João viu tudo isso. João viu o túmulo vazio e viu Jesus ressurreto. Aleluia. João viu tudo isso. Mas João viu também a multiplicação dos pães. João viu os milagres e maravilhas. João estava no barco quando Jesus fala para o mar, para o mar e para o vento, aquieta-te. E aquele mar revolto, aquele vento terrível se acalmaram. João viu tudo isso. Eu fico imaginando, meu Deus, que grande privilégio esse homem teve, né? Que coisa tremenda. É como se João dissesse acerca do Senhor após ele ter ressurgido da morte: eu vi o túmulo vazio, eu conversei com ele, a gente comeu peixe na praia junto, um churrasquinho de peixe, né, junto, nós dois, e eu vi Jesus conversando com Pedro e restaurando a sua vida. Olha que coisa linda. Eu vi, eu estava lá perto, eu estava junto, né? Irmãos, o Senhor, como eu já disse, Ele é o autor da vida e ao mesmo tempo Ele é a fonte da vida. Por isso a morte não pôde detê-lo. A morte não tem poder sobre o nosso Senhor. Não tem. Paulo, quando escreve, eu até deixei aqui marcado, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala assim sobre a ressurreição.
Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Aleluia! Cristo ressuscitou. E a Bíblia diz que se Ele ressuscitou, e de fato isso aconteceu, nós também ressuscitaremos, se quando Ele voltar já tivermos adormecidos ou mortos. Amém? E se estivermos vivos, aqueles que partiram antes de nós, eles vão ressurgir da morte. O Senhor irá ressuscitá-los. Aleluia! Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo da morte. Amém? A morte já foi vencida. Paulo fala: onde está, ó aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você não tem mais poder. Quando João fala isso, ele está dizendo: olha, negar o fato de Jesus ter ressuscitado é negar o próprio Evangelho. E ele fala tudo isso não é para se engrandecer, mas para combater a ideia de que Jesus se parecia apenas como um simples homem. Cristo é o verbo da vida. E aqui verbo significa também palavra, é a tradução da expressão grega logos. A filosofia grega da época acreditava que logos era um princípio harmônico de leis que governa o universo e o destino dos homens. E João usa esse conceito, esse princípio, e o aplica a uma pessoa, ao Senhor Jesus. Jesus é o logos de Deus. Jesus é aquele que governa o universo. Lá em Isaías está escrito que o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Amém? O governo do universo está sobre os seus ombros. É Ele quem comanda. Ele é a suprema autoridade de tudo e de todos. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas também é Ele que aplica o destino final para todo homem, para toda criatura. Amém? Porque chegará o dia em que Ele irá julgar os vivos e os mortos. Amém? Então é Ele que dá o veredito final. Para aqueles que já são salvos, aqueles que receberam Cristo, aqueles que entenderam o Evangelho, que nasceram de novo, que entregaram suas vidas a Ele, a palavra de Deus aplica a justificação. Amém? Você conhece a doutrina da justificação? Justificação significa que nós, diante do Senhor, diante de Deus, nós somos justos. Nós não estamos perdidos, mas fomos justificados em Cristo Jesus. Andávamos em rebeldia com Ele, separados dEle, mas em Cristo nós fomos justificados. E hoje nós podemos dizer que temos uma ligação com Ele, uma relação com Ele. Somos amigos de Deus. Aleluia. Amém? Olha que coisa linda poder dizer que a gente é amigo de Deus, como Abraão disse, né? Como Moisés disse. Uma igreja só é verdadeiramente saudável se ela for dirigida pelas Escrituras Sagradas. Qualquer ensino que não tenha o fundamento das Escrituras deve ser rejeitado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu encontrei e ela já passou por algumas outras igrejas e eu falei: olha, eu cansei desses movimentos. Falei para ela assim: eu cansei, eu tenho 33 anos, né, de vida com Jesus, pela graça, pela misericórdia dEle.
E eu cansei de ver tantos movimentos que vêm e vão, que surgem e desaparecem. Da mesma maneira que eles surgiram, assim, de repente, eles sumiram. Movimentos de cair no chão, de pular, dar cada pulo assim, ó, e de ficar rodopiando, de movimento sabe, de gritaria. Tudo isso eu já vivi lá atrás. Mas parece que o povo não conhece a palavra. O povo, parece não, né? Não conhece porque ainda está nisso. Vive pelo emocionalismo. E emocionalismo é diferente de emoção. A gente se emociona, né? Chora, se alegra e chora de alegria, né? De gratidão. A gente se emociona porque a gente é ser humano, é um sentimento que a gente tem. Agora, o emocionalismo, você viver do emocionalismo é um descontrole. Já viu aquela coisa de você se descontrolar? Você já foi em algum velório onde a pessoa, o parente ali, o amigo daquele que morreu, sai gritando, sai fazendo aquele escândalo, sabe? Gente do céu. Aí já não é mais emoção. É um descontrole emocional que se chama emocionalismo. Infelizmente, há pessoas que consideram uma igreja forte aquela que tem muitos eventos, muitas atividades, que tem um espaço grande, belo, todo enfeitado, que tem uma série de movimentos. Entre eles, hoje há uma moda, entre aspas, de tudo que se prega, se fala, é profético. Dança profética, conferência profética, culto profético, reunião profética, é tudo profético. Sabe? E isso é para atrair as pessoas, porque é para aqueles que gostam de profecia, na verdade, né? E a profecia maior está aqui. A profecia maior é a palavra de Deus. Nós não anulamos o dom da profecia, que em algum momento até pode acontecer, mas é preciso tomar cuidado, porque deve ter a direção do Espírito Santo. Amém? Nós cremos nos dons do Espírito Santo, nos dons de Deus. Nós não deixamos de lado aquilo que o Senhor fez no passado e ainda pode fazer nos dias de hoje, mas nós temos cuidado, nós temos zelo, nós temos temor ao Senhor, à sua igreja, à sua palavra. Por isso que eu oro sempre pedindo a Deus discernimento de espíritos, discernimento sobre aquilo que está acontecendo ao meu redor, na minha frente, no meu caminho, né? É quando a gente percebe e vê que tem coisas que são de Deus, tem coisas que são da carne, tem coisas que são do diabo, inclusive. E nessa hora a gente tem que saber com quem está lidando. E eu falei isso para a pessoa ontem. Eu falei: olha, eu cansei, por quê? Porque eu vi muita meninice no meio cristão, infantilidade, gente que tem 10, 20, 30 anos de igreja, mas não cresceram nada, espiritualmente falando. Vocês entendem? Infelizmente, a gente vê muito isso. Amados irmãos, quando Jesus conversa com os saduceus e os fariseus, e ali eles estavam falando sobre a ressurreição, está lá em Mateus 22, Jesus fala para eles assim: olha, vocês conhecem, mas vocês não praticam. Só que vocês conhecem de uma forma humana e não de uma forma divina, espiritual. E aí Jesus aponta para eles assim, a Bíblia não fala que ele apontou o dedo, mas Jesus deve ter olhado para eles e dito assim, e a Bíblia fala sobre isso: vocês erram porque não conhecem realmente a palavra de Deus. E aí depois Jesus fala: e muito menos reconhecem o poder de Deus. Porque aqui conhecer e reconhecer, conhecer a palavra e reconhecer o poder. A palavra vem primeiro, as escrituras vêm primeiro.
e depois vem o poder de Deus. Lá no passado, há muito tempo atrás, eu ouvi assim de um pastor: conhecer só o poder, sem a palavra, sem a ordem da palavra que ela nos ensina a ter, é loucura. Mas quando a gente conhece a palavra primeiro, e esse poder de Deus é derramado, e esse poder de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, como a gente cantou aqui, a gente consegue glorificar o nome do Senhor de uma maneira ordeira, de uma maneira que Ele se alegra, de uma maneira em que Ele vai ser depois anunciado a outros como um Deus que faz milagres e maravilhas, mas é um Deus que tem zelo por aquilo que faz. Não é um Deus bagunceiro. Uma vez eu estava num culto, irmãos, e havia tanta gritaria e tanta pulação, isso faz muitos anos, e era um culto de ceia, era aniversário da igreja, e tinha um irmãozinho lá que e estava todo mundo de terno ali, a liderança e tal, e eu também, naquela época eu usava terno, viu? Dá para vocês acreditar que durante um bom tempo eu usei terno e gravata, porque era costume, né? E o irmão saiu de lá rodopiando assim, só tinha um corredor livre, a igreja estava cheia, e ele foi lá na frente, e quando chegou lá na frente, ele foi dar uma volta na mesa que estava a ceia ali colocada, tudo, e era uma toalha de renda, e de repente o botão do paletó dele grudou, enganchou na toalha de renda, e de repente foi tudo para o chão, irmãos. Ô, meu irmão, deu vontade de chorar aquele dia, para não falar outra coisa. Mas aí eu estou falando isso por quê? Porque, meus irmãos, Deus é um Deus zeloso pelo culto. A Bíblia diz assim, que Deus que deve ter ordem e decência no culto. Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Continuando, Jesus, Ele veio, se revelou aos homens, Ele nasceu, morreu e ressuscitou, e deixou a gloriosa promessa. Vocês se apoderem desta promessa, porque a morte, ela foi vencida por causa de vocês. Amém? A vida eterna que eu sempre tive, eu a trouxe a vocês. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa linda! Mas Ele também veio para nos completar, para nos encher de vida, para nos encher de esperança e de um amor que antes o ser humano não conhecia, para nos encher de uma graça, de uma bondade que nenhum de nós ainda havia experimentado. Vamos ler o verso 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Assim como aconteceu com João e os seus amigos, nós também experimentamos uma vida tão maravilhosa, tão única, tão preciosa, que nós desejamos compartilhar com outros. E se você ainda não teve esse sentimento, ou não passou por essa experiência de falar de Jesus para alguém, e você sentiu uma coisa tão diferente, tão boa, né, Darlon? A gente, quando fala de Jesus, a gente tem um sentimento que a gente fala, a pessoa, ela fica olhando, ela presta atenção, e ela talvez lá dentro está pensando assim, mas peraí, meu, o que está acontecendo? O que você está falando, né? E você está falando somente aquilo que você vive, aquilo que você experimentou. Você não está falando nada demais, mas você está falando de um Deus que mudou a tua vida, o teu coração, de um Deus que deixou a promessa da vida eterna, de um Deus que prometeu nunca te abandonar. Você nunca vai estar sozinho. Amém? Quando Ele diz assim, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco.
E o que é essa comunhão? Talvez você já ouviu muitas vezes sobre comunhão, né? Comunhão é estar junto, é estar com os irmãos, mas a palavra comunhão ela tem um sentido bem profundo. A palavra comunhão tem a ver com participação conjunta ou intimidade com outra pessoa, é compartilhar da vida, do que você é, do que você tem muitas vezes, né? Com aquele que não tem, você tem. Olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, vamos repartir, porque você não tem, né? É isso, comunhão é isso. Comunhão não é só estar aqui compartilhando da alegria de estarmos juntos, mas comunhão também muitas vezes é mandar uma mensagem para alguém que você sabe que de repente não está muito bem, está passando por uma fase difícil. Isso é comunhão. Comunhão é orar por aquele que você se lembra que a família não está legal, ou ele precisa de uma necessidade, precisa de um milagre, de uma porta aberta, ou até de se reconciliar com alguém. Mas ele fala aqui também da comunhão com Deus. É algo que é horizontal e é vertical. Quando eu tenho comunhão com os irmãos, eu posso ter comunhão com Deus. Não, o inverso não tem como acontecer. Não tem como eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu semelhante. Não dá. Não, é incompatível com aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Quando ele diz amar a Deus e amar o próximo, é isso. É horizontal e vertical, vertical e horizontal. É essa relação que deve estar muito clara dentro de nós. Comunhão é compartilhar companheirismo, é se relacionar ou fazer o possível para se relacionar bem com as pessoas, ainda que o outro não queira. Beleza, pelo menos cumprimenta, ou como diz na gíria, né, dá um salve para ele, né? Não é? E é isso. Quando cremos em Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza divina. Pedro escreve isso na sua segunda carta, capítulo 1, verso 4. Coparticipantes da sua natureza divina. Somos participantes juntamente com Ele de uma natureza divina, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar naquele que crê, naquele que o conheceu. Amém? Vocês entendem isso? Por isso que às vezes as pessoas chamam a gente de doido, né? De louco, né? E esse camarada aí virou fanático, virou e tá xarope, né? Enfim, não é? Muitas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi um bocado de vezes, né? E é mais ou menos isso. Mas beleza, não tem problema não. Paulo fala assim que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para derrotar as fortes, e as que nada são para envergonhar as que são. Aleluia, né? Inspirado pelo Espírito de Deus, né? Eu já falei aqui que quando eu estava na vida louca do mundo, né? E Jesus entrou na minha vida e eu estava cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de fé, daquele gozo inicial, né? De nova conversão. E eu falava assim, eu estou muito louco de Deus, velho, estou muito louco de Jesus. Mas não era isso, na verdade eu era cheio do Espírito Santo, cheio de vida, cheio de alegria, experimentando uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então eu falava assim, eu estou muito louco de Jesus. Claro que depois, lendo a Bíblia, a gente vai entendendo, né? E a gente vai descobrindo que a gente na verdade está cheio de Deus, a gente se tornou morada de Deus. Amém? Que coisa boa, que coisa boa. Ao mesmo tempo que nós temos uma natureza
divina, né? Participantes dessa natureza divina, ou co-participantes dela, continuamos ainda pecadores, porque estamos ainda neste mundo e carregamos no nosso corpo a raiz do pecado. Mas nós temos um Senhor que nos perdoa, como a gente cantou aqui. Amém? Um Deus que nos ama e que nos recebe em sua família. Que coisa linda, né? Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Nós podemos dizer que somos de uma família maravilhosa, que é a família de Deus. Mas quando se fala dessa comunhão, nós encontramos muitas vezes pessoas, isso eu falo no mundo todo, que distorce essa questão de escolher com quem nós temos mais afinidade. Porque comunhão tem a ver com afinidade. Sim ou não? Tem a ver com relacionamentos. E muitas vezes a gente escolhe egoisticamente, é ou não é? Com quem a gente quer estar em comunhão. Escolhemos ter comunhão com amigos, familiares, netos e até, em detrimento ao ser humano, com animais de estimação. Sim ou não? Vivemos hoje um tempo em que eu não sou contra você ter, ou eu, um animalzinho de estimação. Isso é bênção de Deus, muitas vezes é bênção. Quem gosta ou quem pode. No meu caso eu ainda não pude ter, até porque exige um certo trabalho de estar limpando lá, sempre cuidando. Mas hoje em dia existe um exagero. Sim ou não? Você já viu? Eu creio que a gente deve tratar com carinho os animais. Mas me perdoem se eu não quero que vocês fiquem ofendidos se você tem animal de estimação e se você trata o seu animalzinho de estimação assim. Mas eu acho muito estranho, chamar um animalzinho e pedir para que ele venha com o papai, com a mamãe. Vem cá com a mamãe, vem pro cachorrinho, pro gatinho, pro papagaio, sabe? Pra calopsita, vem cá com o papai, com a mamãe, Ai, meu filhinho. Gente, a gente já está vivendo, nós estamos vivendo um caminho, que a sociedade tem tentado impor sobre nós, com o objetivo de destruir a família. A família original, criada por Deus, formada por um homem e uma mulher que se amam e se casam e têm filhos. Essa família, a sociedade tem imposto um descrédito e tem mudado o seu conceito, a sua formação. E aí quando você vê gente falando assim, vem cá papai, mamãe, para um bichinho, peraí. Aliás, há uma moda que já pegou, um costume que já pegou em alguns lugares, lá nos Estados Unidos, na Europa, em que as pessoas, elas não querem mais ter filhos, ou querem ter o mínimo possível de filhos para não dar trabalho, mas elas têm animais. E aí elas escolhem uma igreja onde tem um hotelzinho para o animalzinho de estimação, ou uma classinha para o animalzinho de estimação. Sabia disso? Se essa igreja não tem isso, então eu vou procurar uma que tem. É mais ou menos isso que está acontecendo. Eu não estou falando mentira e nem bobagem não. É real isso. É real. Gente, que mundo nós estamos vivendo? Ademais, tem outras pessoas que escolhem, muitas vezes, dar de tudo para o seu animalzinho, mas aqueles que estão sofrendo, ou aqueles que precisam de uma ajuda, muitas vezes são esquecidos ou deixados de lado. É ou não é?
a gente precisa se atentar. Não que você não deva cuidar do seu cachorro, né? Comprar ali ração, mas quem é mais importante? É um ser humano ou é um animal? Os dois são, mas na hierarquia de prioridades, quando o ser humano parte daqui, ele tem dois destinos: ou ele vai para junto de Deus, ou ele vai para a condenação eterna no inferno. O animalzinho não. O animalzinho, ele não tem não existe essa questão dele ir para o céu ou para o inferno. Não tem. Vocês percebem a importância? Continuando. O que João fala aqui é: priorize a comunhão com o teu próximo, mas acima disso, priorize a comunhão com Deus. Mesmo que a cada dia a gente perceba que está mais difícil se relacionar com o ser humano. A comunhão que o Senhor nos deixou para praticarmos é a resposta de Cristo para a solidão da vida. Quando ele disse assim: eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando você estiver sozinho, olhar para os lados e não ver ninguém, humanamente falando, lembre-se de que o Senhor Jesus está ali com você. Você pode conversar com Ele. Amém? Você pode sentir o seu amor, você pode sentir o seu afago, você pode até mesmo, pelo Espírito de Deus, ouvir no seu coração talvez alguma promessa que Ele deixou e que você havia se esquecido. E naquele momento de solidão, talvez você se lembre de alguma palavra poderosa e gloriosa. Você ouve, eu já ouvi muitas vezes a voz do Senhor no meu coração, com os ouvidos do meu coração. Amém? É possível, com certeza. E por último, no versículo 4 diz assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa alegria é a resposta do Senhor Jesus para o vazio que existe no coração dos homens. Essa alegria não é algo que a gente faz para nós, ou que a gente tem esse sentimento porque ganhou alguma coisa de alguém, humanamente falando, mas essa alegria é o resultado da nossa comunhão com Deus. Davi conheceu essa alegria quando ele diz lá no Salmo 16, verso 11, ele diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença e o eterno prazer à tua direita. Oh, imagina como Davi estava nesse momento, né? Que alegria contagiante. O pecado é a causa de toda a infelicidade humana que existe no mundo, mas o Senhor nos promete alegria, uma alegria que no final vai sempre mudar o curso da nossa vida. É por isso que a gente precisa se aprofundar nessa comunhão e no conhecimento da palavra, porque o mundo e suas ideologias, suas filosofias, os seus conceitos querem roubar o que a gente tem de mais precioso, que é a palavra, a fé, a esperança no nosso Senhor. Karl Marx, ele disse o seguinte, além daquela frase famosa que a gente já ouviu, que a religião é o ópio do povo, ele disse assim também: o primeiro requisito sobre a alegria, o primeiro requisito para a alegria das pessoas é abolir a religião. E religião aqui é o conceito que a gente tem de Deus. Religião, a
palavra original que vem do latim significa religar. O homem que estava afastado de Deus, a religião veio para ligar novamente ou religar o homem a Deus. Infelizmente, com o passar do tempo, ele fez da religião algo legalista, algo que, na verdade, afastou novamente o homem de Deus no decorrer do tempo. Mas o sentido original de religião é esse: é fazer o homem se achegar a Deus. E aqui ele fala, o primeiro requisito para a alegria das pessoas é abolir a religião. É como se ele dissesse assim: olha, tira Deus do teu caminho, tire as pessoas que você tem comunhão por conta de Deus, tira do teu caminho também. Por isso a gente precisa parar para pensar e valorizar muito mais a palavra do Senhor do que qualquer outro tipo de ideologia, filosofia ou conceito humano. Amém? Amém, amados irmãos? É uma pena, e eu quero finalizar aqui, que hoje muitos e muitos líderes, ao invés de pregarem o Evangelho, e eu não estou querendo dizer com essa pregação que a nossa igreja é melhor, não é isso não, muito pelo contrário, mas infelizmente há muitas igrejas e há muitos líderes que pregam um outro evangelho, um evangelho que arranca dinheiro dos seus fiéis, um evangelho que engana, um evangelho que ilude as pessoas, um evangelho que não é esse evangelho. São líderes que se preocupam muito mais com os bens da ovelha do que com o bem da ovelha, o seu bem-estar. Vocês estão entendendo? Eu quero finalizar dizendo o seguinte: a vinda de Jesus, que foi prometida no Antigo Testamento, se cumpriu e foi comprovado que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Jesus veio em cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento. Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo, e Ele está aqui junto conosco, Ele está aqui no nosso meio, porque Ele prometeu que estaria conosco individualmente, mas estaria também quando o povo de Deus se reunisse. Ele está aqui no nosso meio, esse Jesus maravilhoso que ressurgiu da morte, esse Jesus maravilhoso que é o médico dos médicos, que ressuscita mortos e que faz a gente nascer de novo, de dentro para fora, que promete nos dar um novo coração. É esse Jesus que está aqui, que nos ajuda a mudar a nossa conduta quando ela não está boa. Amém? Ele faz isso, Ele é poderoso para isso e muito mais. Ele nos molda e Ele nos faz tão preciosos ao ponto de nós podermos chamá-lo de Pai. Que coisa linda, né? Aleluia! A doutrina da encarnação, Jesus veio, é um ensino bíblico fundamental da igreja e da nossa fé. João sabia que antes de podermos desfrutar de uma comunhão íntima com Cristo, nós devemos primeiro conhecê-lo. Amém? Conheça o Senhor no secreto do teu quarto, conheça o Senhor lendo a palavra na tua casa, conheça Ele orando mais, conheça Ele participando mais da reunião dos homens, das pessoas, dos irmãos, conheça mais servindo ao próximo. Tudo isso você vai se aprofundando nessa comunhão com Deus, você vai conhecendo Ele mais, porque você começa a fazer aquilo que Ele fazia, ou aquilo que Ele faria se estivesse no teu lugar. Vocês entendem isso? João escreve para consertar ou para endireitar a nossa conduta de vida, o nosso caminho de fé. Por isso que quando Jesus chama ele estava consertando as redes, lembra do começo? Né? E aqui João escreve com o objetivo de consertar a nossa conduta e o nosso caminho que nos leva para a eternidade. Que coisa linda, tremenda, né? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, te damos graças por essa palavra, tão boa, tão profunda, tão rica, que enche o nosso coração de alegria, de esperança, que enche o nosso coração de fé, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que nos ouve, que se relaciona com a gente e nós nos relacionamos com Ele, com o Senhor. Ó Deus eterno, nós queremos andar contigo, sempre
procurando melhorar a nossa conduta, sempre ouvindo a Tua palavra, mas também sempre experimentando a Sua ternura, ouvindo a sua doce voz, sempre tentando melhorar o nosso caráter. Nos ajuda, Senhor. Perdoe os momentos em que nós não acertamos. São momentos em que nós até mesmo queremos não errar, mas a gente acaba errando. Perdoa, Senhor. Nos ajude a cada dia a sermos melhores do que fomos no dia de ontem. E e que amanhã seja melhor do que hoje. Oh Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor, porque é tão bom a gente se relacionar com as pessoas e a gente sentir a Tua presença, a Tua alegria, a Tua paz, o Teu amor no nosso meio. Como é bom. Se o mundo todo soubesse ou conhecesse ou passasse por essa experiência, talvez não, com certeza o mundo seria diferente. Pai de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nós e por nós e através de nós. Amém. Amém? Essa é a mensagem do discípulo amado, aquele que encostou o seu rosto no peito de Jesus lá na última ceia, né? Que privilégio, hein? Né? Por mais simples que essa mensagem possa parecer, acreditar em Cristo e no poder da sua ressurreição e viver de acordo com a sua palavra é algo muito profundo. Amar aos outros sem esperar nada em troca é algo sublime. É imitar o que Jesus fez. Amém? Ele amou sem esperar nada em troca. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra. Eu quero guardá-la no meu coração. Já li essa carta de João aqui várias e várias vezes, né? Alguns livros e cartas a gente lê mais do que a Bíblia inteira. A Bíblia inteira a gente lê também. E algumas cartas, ou evangelhos, ou livros, a gente lê em separado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas a carta de João eu já li várias vezes. Leia ela inteira. É uma palavra tremenda. Amém? Eu quero convidar para vir aqui à frente as irmãs que vão nos ajudar a conduzir a assembleia. Amém? Eu quero dizer o seguinte: aqueles que são membros da igreja, por favor, fiquem, a gente não pretende demorar. E aqueles que ainda não são, ou querem se retirar, ou porque precisam se retirar, fiquem à vontade. Amém? Tá bom? Então, que Deus abençoe. Essa assembleia vai ser para nós lermos 2 atas de 2 assembleias anteriores, e também haverá a prestação de contas, que a gente sempre faz aqui com muito temor, né? Oi? Hã? Nós vamos encerrar agora então o culto, e quero deixar aqui a bênção apostólica com os irmãos. Amém? Que o amor do nosso Deus, o nosso amado Pai, a comunhão com o Espírito Santo e com os nossos irmãos, e a doce presença graciosa do Senhor Jesus estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.